bom dia! Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. E eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, essa live é do Senhor, a minha vida também. E eu peço que o Senhor abrace os meus irmãos em sua alma e os dê um direcionamento claro de como o Senhor quer que eles tenham o entendimento vindo da tua parte nesta manhã. Se houver da minha parte um equívoco para falar ou me expressar, que o Senhor complete essa palavra no coração dos meus irmãos, me ajude a ser útil na vida deles neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença. Sejam bem-vindos. Elisama, bom dia. Daniel Cunha, bom dia, seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Marina dos Santos, bom dia, querida. Deus te abençoe. Deus abençoe você. Jorge também. Luciano Santos, bom dia. Obrigada. Helena Teixeira foi a primeira hoje no TikTok. Obrigada. Marina Santos. Tem duas Marina Santos? Tem uma Marina Santos no TikTok e uma Marina Santos aqui no Insta. Obrigada, queridas, pela presença. Águia chegou, parabéns, obrigada pela presença. Hoje eu queria conversar um pouquinho sobre Isaías 58, o versículo 10 mais especificamente, mas eu vou ler alguns versículos aqui com vocês. Diz assim: grita, pois, em plenos pulmões, não te contenhas, levanta a voz como um chofar, uma trombeta que faz ver ao povo a sua própria transgressão, mostra à casa de Jacó o seu pecado. Pois ainda assim este povo tenta te encontrar dia e noite, parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações, como se formasse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Solicitam-me decisões justas e demonstraram a vontade de que Deus se aproxime deles. E questionaram: por que jejuamos regularmente e o Senhor não repara? Temos nos humilhado, mortificado e sobremaneira as nossas almas de uma forma profunda, forte, o Senhor não toma conhecimento, você não está sabendo disso, você não toma conhecimento disso. A razão em que no dia mesmo do vosso jejum correria atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorais os vossos trabalhadores. Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussão, rixa, brigas violentas com socos e outras brutalidades. Não é possível que continue a jejuar deste modo e ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus. Porventura, esse é o jejum que eu prego? Esse é o jejum que eu idealizei? Apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, incline sua cabeça com um junco no brejo e se deite sobre o pano de saco de cinzas em sinal de grande lamento? Ora, é isso que chamas de jejum agradável a Yahvé? Não é nada disso. O jejum que eu desejo é este: que libertes das amarras da marginalidade e da injustiça os desfavoráveis, as ataduras da opressão, e que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedace todo jugo. Ora, não é partilhar seus alimentos, abrigar o pobre, desamparado, vestir o nu, abrigar o sem-teto? Não é esse o jejum que eu quero de vocês? Quando fizeres assim, então a sua luz resplandecerá como a alvorada e prontamente surgirá a tua cura. A tua retidão caminhará diante de ti e a glória de Yahvé guardará a tua retaguarda. Assim clamarás a Yahvé e ele atenderá. Gritarás por socorro e o Eterno te responderá: eis-me aqui. Mas isto, se te afastares do meio de ti o jugo da opressão, a língua e os gestos acusadores e falsidade do falar. Se com renúncia própria, se por disponibilidade própria, sem ninguém te obrigar, por vontade própria, você
beneficiar os que têm fomes e buscar satisfazer o anseio da alma dos outros, dos aflitos, então, naturalmente, nascerá a tua luz e nas tuas trevas, e da sua noite vai ser como o sol do meio-dia. E aí fala assim que você será guiado continuamente, você será farto. Leiam lá Isaías 58, que eu já li bastante aqui, e eu tenho que dar um entendimento que eu tive nessa manhã para vocês. Não dá para eu ler todo o texto, então você fica aí de tarefa para vocês lerem Isaías 58. Essa parte de Isaías 58, 10, falou muito no meu coração nessa manhã e eu queria dividir com vocês. Isaías 52, 10, fala assim: se voluntariamente, se você dispuser em seu coração, sem ninguém te obrigar, sem ninguém te pedir, algo que venha da sua alma, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como luz ao meio-dia. Sabe, existe uma frase que rodou nas igrejas muito tempo, uns são a favor, outros são contra essa frase, que é: cuida das coisas de Deus, que Ele cuidará das suas. E aí muitas pessoas, às vezes, deixavam até de cuidar dos seus filhos, para estar pregando o evangelho, de cuidar da sua casa, para estar cuidando das coisas da igreja. E abandonava, largava os seus, largava a casa, largava e se enchia de tarefas na igreja, ou no ministério. E aí fala: não, mas enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus está cuidando das minhas coisas. E eu não vou falar nem mal, nem contra, nem a favor. Vamos encontrar um meio termo aí. Vamos encontrar um caminho aí nesse meio. Os seus filhos são coisa de Deus. Sua casa é coisa de Deus. Tudo é coisa de Deus. Eu já disse aqui para vocês em outro momento que o mandamento que Jesus fala como o nosso amor, primeiro ser para Deus, quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, essas hierarquias de prioridade Ele organiza. Então, Ele é o primeiro. A nossa agenda, quem organiza é Ele. Aqui não está falando de atos religiosos, de me encher de trabalho na igreja, ou de me encher de compromissos. Eu estou pregando a palavra, estou pregando o evangelho. Mas a motivação do seu coração não está correta, porque você está indo você está deixando as coisas que Deus deu para você, abandonando, para cuidar de outras coisas, sendo que temos que ter um equilíbrio. Se você amar a Deus, tiver um relacionamento com Deus, você vai saber repartir exatamente a sua agenda, repartir e cuidar das suas coisas e cuidar das coisas de Deus sem sobrecarregar, sem se estressar. Mas o problema aqui, de Isaías 58, o povo estava reclamando de Deus, falando assim: uai, nós jejuamos, o senhor não viu que a gente jejuou? O senhor não reparou que nós nos humilhamos, nós rasgamos as nossas vestes, nós vestimos saco de pano? O senhor não reparou, Deus? Por que o senhor ainda não respondeu a minha pergunta, a nossa oração? Nós oramos. Porque esse jejum e esse tipo de sacrifício, Deus, não é isso que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos a nossa alma atenta à alma do outro. Muitas vezes nós fazemos jejum para nós. Nós queremos alcançar uma bênção muito boa, a gente vai e faz voto, a gente vai e faz promessa. Primeiro aqui, gente, não estou aqui ditando uma nova teologia de que não pode fazer voto, não pode fazer promessa, não pode fazer jejum. Por favor, não torça as minhas palavras. O que eu estou dizendo aqui é que o jejum que agrada o coração de Deus sempre será um jejum voltado para a comunhão, para a comunidade. Muitas vezes você tem feito jejum, tem sido até sincero diante da sua, mas tem sido uma mera religiosidade. Porque quando se trata de se relacionar com o outro, você não quer. Às vezes passa uma alma aflita perto de você e você não percebe. Aí você fala: Deus, você não está percebendo que eu fiz jejum? Isso o povo estava falando. Você não percebeu que eu fiz jejum? Você não percebeu que eu me humilhei?
Mas você também não percebeu o que Deus quer fazer através de você e por você. Tem uma parábola que conta da lâmpada compartilhada. Você pode colocar lá na internet, vai aparecer. Depois eu vou contar resumidamente. A lâmpada compartilhada, o homem tinha uma lâmpada e essa lamparina dele já estava quase acabando o óleo. E ele estava caminhando na estrada triste porque ele tinha perdido tudo. Ele tinha perdido família, filhos, casa. Ele estava sozinho com aquela lamparina, andando, caminhando, o óleo acabando. Ele encontra um menino. Esse menino está chorando de frio, tremendo, com medo. Mas ele também tem uma lamparina. Só que a lamparina desse menino estava apagada. E o homem pensou, se eu repartir o pouco óleo que eu tenho, vai ficar nós dois sem luz. Mas ele sentiu no interior dele um mover dentro dele dizendo, reparta o seu óleo. E ele reparte da metade do óleo que ele tem pouco para o menino. E o que acontece? A luz ficou mais forte, porque a luz dele, juntando com a do menino, ficou muito mais forte, iluminou muito mais o caminho. E os dois caminhando juntos ali, pegou o menino, levando junto, por causa da luz que eles estavam carregando, eles enxergaram uma senhora caída no caminho, ferida, com fome. E eles socorreram aquela mulher, aquela senhora. O menino tinha um pão, partiu, deu um pedaço do pão que ele tinha para ela. E o homem pegou a capa, cobriu ela. E os três ficaram juntinhos ali até que a noite passou. E quando a noite passou, quando chegou o dia, aquele homem percebeu que a lamparina dele ainda estava acesa. Além da luz acesa da lamparina dele, ainda tinha a luz do sol brilhando. Tinha luz de sobra. E ele entendeu, ele teve o entendimento de que na escuridão que enfrentamos, a saída não é proteger às vezes o pouco que você tem, mas é repartir com fé o que ainda nos resta. Sabe, se aquele homem pensasse só nele, ele ia continuar sozinho. Mas ele acabou ganhando uma família. Tinha um menino, a senhora. Eles acordaram juntos e a noite vai passar. A sua escuridão vai passar. E muitas vezes você está sofrendo por causa de algo que você está enfrentando, que está doendo muito. E você ora, você faz jejum e você não sente que nada acontece. Mas você precisa dispor o seu coração para fazer movimentos na direção do outro. A Fernanda, mal estou dando conta de mim, mas você tem luz. Você carrega o tesouro precioso. Tem algo dentro de você, na sua alma, que fala assim, se voluntariamente você abrir a sua alma, abre a sua alma. No seu caminho, na sua estrada, existem pessoas precisando do pouco que você tem. Se você for ver, Ruth cuidou de Noemi. E Ruth foi cuidada por Deus. Se você olhar a vida de Noemi e de Ruth, quem mais se beneficiou foi Ruth. A Ruth ganhou muito mais do que a própria Noemi. O que a Ruth deu para Noemi e o que Ruth recebeu da parte de Deus, além de ter se tornado rica, se casado com um homem de bem, teve filhos, e inclusive o filho dela foi avô de Davi, né? Ela é bisavó de Davi. Incrível como a entrega de Ruth a Noemi, o que ela fez por Noemi, acabou que ela recebeu muito mais. Se você for ver Jó, quando Jó entendeu que ele poderia orar pelos amigos dele, poderia interceder pelos amigos dele, ele foi restituído, ele foi restaurado. E se você olhar a vida de Jó e a vida dos amigos, Jó foi muito mais abençoado do que os amigos. Não relata os benefícios que os amigos tiveram, mas dá para ver que Jó superou todas as coisas que ele tinha perdido. Deus multiplicou na vida dele. Tem o bom samaritano. O bom samaritano é uma parábola.
não conta qual foi o benefício que esse samaritano teve. A Bíblia não fala, olha, o samaritano iluminou a vida daquele jovem, cuidou dele e em troca ele recebeu isso de Deus. Não fala qual foi o benefício que o bom samaritano teve. Mas ser lembrado pelo Cristo de Nazaré, por uma entrega que eu fiz, eu acho que vale mais do que prata e ouro. Vale muito. Ter sido lembrado no coração do rei, o rei se lembrar de mim, que um dia eu ajudei alguém. Sabe? Eu queria dizer para você, muitas pessoas às vezes me procuram, desabafam, e sempre quando eu vejo um sofrimento muito grande, eu ouço a pessoa falando por muito tempo e eu observo que aquela pessoa, ela precisa se movimentar na direção de alguém. Ela precisa tirar os olhos do problema dela. Ela precisa enxergar que ela tem algo para repartir. Ela precisa se envolver em alguma coisa que ajude o outro. Ela precisa repartir. Ah, mas eu não tenho nada. Tem sim. Aquele homem da parábola que eu acabei de contar, ele não tinha família, não tinha dinheiro, não tinha casa, ele tinha só uma lamparina. E ele pôde repartir, e a luz que ele repartiu foi multiplicada para ele. Então, se você estiver num lugar de sofrimento muito grande, Deus olhou para o povo e percebeu que eles faziam jejum, tinha aqueles rituais, fazia tudo direitinho conforme o script mandava, conforme a religião exigia. Mas a atitude deles com relação ao próximo não era uma atitude que agradava a Deus. Eles não abriam a alma deles para atender a aflição da alma de outros. Eles só estavam preocupados com seus próprios problemas. Eu queria dizer para você que se você está num lugar escuro, se você está num lugar de dificuldade e você quer sair daí rapidamente, começa a iluminar a vida das pessoas. Começa a levar luz na vida das pessoas. Por fé, não, Fernanda, mas eu ainda não venci, mas eu ainda não realizei meu impossível. Mas se você não realizar com o que você tem nas mãos hoje, o dia que você tiver a abundância de luz na sua vida, você vai continuar tendo essa luz só para você. Na nossa relação com Deus, Deus sempre vai nos direcionar para o outro. No Salmo 133, eu gosto muito de dizer esse salmo aqui. Onde tem a comunhão, Deus ordena bênção e vida. Sabe, Isaías 58:10 que eu li para vocês, não é uma ordem, não é uma imposição. Deus coloca para o povo uma condição, um princípio, um valor. E aí ele diz, se vocês abrirem a alma de vocês ao faminto e fartares a alma aflita, então a luz nascerá nas trevas. As trevas, a noite que você está passando, ela vai nascer luz quando você abrir sua alma para atender a alma aflita de alguém. É uma promessa, é um valor, é um princípio. Enquanto você estiver fazendo jejum, se humilhando, orando, você vai ficar revoltado que Deus não está te escutando. Mas começa a abrir a sua alma para atender a alma aflita de outras pessoas. Ah, mas eu não sei quem que eu vou dar, não penso em ninguém. Se você abrir voluntariamente a sua alma, Deus vai enviar as pessoas no seu caminho, na sua jornada, que você pode repartir o óleo que tem em você para iluminar a vida de outra pessoa. Você tem se afligido, chorado muito, desesperado, e não entende por que essa noite não passa. Eu queria trazer esse entendimento para você hoje. Vai trabalhar de alimentar
a alma aflita das pessoas. Se envolva num movimento social de cuidar. Hoje estamos agora no inverno, tem cidades que pessoas estão morrendo de frio. Faça alguma coisa. Você tem coisas na sua casa que você pode ajudar, abrigar, amparar. Tem tanto lugar para você ajudar. Mas o que eu achei interessante de Isaías 58:10, não está falando de uma ajuda física, que pode ser, né? Está falando de uma ajuda de alma. Porque se o seu problema é financeiro, você não está tendo dinheiro, ajudar a alma não exige dinheiro. Exige compaixão, exige tempo, exige amor, exige abraço, exige consolo, que é algo que você já tem porque você carrega o tesouro precioso. Sabe, o povo queria que Deus respondesse o jejum, a oração e as práticas religiosas que eles faziam, mas Deus esperava do povo um amor que se importa com o outro, um amor que se move na direção do outro, um amor que faz, não um amor apenas por si mesmo, esperando que Deus venha me socorrer. Estou esperando Deus olhar para mim, estou esperando Deus ter misericórdia de mim. Então, tenha pressa em ajudar o outro, tenha pressa em atender a necessidade das pessoas. Sabe, você está nesse tempo de dor tão intensa na sua vida porque você está olhando a sua ferida, fica contemplando o tempo todo, e quando você atende a necessidade da alma do outro, você se distrai. Enquanto você se distrai, Deus cuida da sua dor, Deus cuida das suas feridas. Quando você abrir sua alma para atender ao faminto e fartar a alma do aflito, a escuridão que você está será como a luz do meio-dia. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, perdoa todas as vezes que nós, dentro do nosso conhecimento religioso, da nossa religiosidade, achamos que o jejum que estamos fazendo é correto. As orações, nos humilhamos diante do Senhor, um tipo de humildade que achamos que é isso. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. Então, Espírito Santo, o Senhor conhece cada pessoa dessa live. O Senhor conhece a motivação de cada um. O Senhor sabe quem aqui está passando por uma escuridão muito longa, um inverno muito intenso. Em nome de Jesus, abra a alma desse meu irmão, dessa minha irmã, para se ligar a outra alma aflita, a outra alma faminta, e ser luz nas trevas de alguém. E em nome de Jesus, que eles possam contemplar e serem surpreendidos com a tua graça, trazendo uma luz tão grande, tão forte, que eles vão celebrar o novo entendimento de que quando eles lançam o pouco que têm, o Senhor transborda, porque o Senhor tem tudo que nós precisamos, o Senhor tem em abundância para nos dar. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua vida e que você seja iluminado nas trevas e na escuridão dos seus dias, em nome de Jesus. E que você seja luz na vida de alguém a partir de hoje. Um cheiro. E até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.